Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo bem interessante. Vamos contar a história do Sr. Charles Manson. Com certeza você já deve ter ouvido falar muito nele esta semana. Então vamos realizar um vídeo contando sobre este famoso criminoso que morreu esta semana. Beleza? Roda a vinheta. Bom, gente, essa semana com certeza você já deve ter visto essa notícia, que o Sr. Charles Manson acabou morrendo de causas naturais. Mas você sabe como ele acabou ficando famoso? É isso que nós vamos apresentar aqui. Vamos conhecer um pouco dessa história desse criminoso que acabou fazendo algo bem assustador. O seu nome de nascimento é Charles Miles Maddox. Ele acabou nascendo no dia 12 de novembro de 1934, em Bakersfield. E ele acabou sendo um fundador de um grupo que cometeu vários assassinatos nos Estados Unidos na década de 60. Entre essas vítimas deste assassino estão de uma atriz bem famosa chamada Sharon Tate, que na época estava grávida de 8 meses. Bom, para quem não sabe, essa atriz ela era esposa de um diretor de cinema chamado Roman Polanski. Bom, através desse crime que ele acabou mandando, através da sua seita, ele foi condenado à pena de morte, basicamente no ano de 1971. Porém, devido a inúmeros recursos, esta pena acabou sendo convertida em prisão perpétua, e ele passou grande época da sua vida na prisão, onde ele cumpriu a sua sentença até o dia 19 de novembro de 2017, na penitenciária estadual de Corcoran, que fica na Califórnia. Bom, devido a estar com uma idade avançada, ele acabou pedindo inúmeras vezes a revisão da sua pena, e todas elas foram negadas, até onde supostamente esses dias ele acabou morrendo de causas naturais. Agora vamos falar um pouco mais sobre a sua história? Bom, para quem não sabe, o Sr. Maddox, ele acabou tendo uma infância bastante conturbada, pois ele não tinha o reconhecimento do seu pai e passou por inúmeros reformatórios. Sendo assim, acabou saindo da prisão aos 33 anos de idade. E ele acabou permanecendo longos períodos desde os seus 9 anos. Assim que ele acabou tendo a sua liberdade, ele acabou fundando no ano de 1968, ele acabou fundando uma comunidade alternativa em Spring Ranch, que fica em Los Angeles. O Sr. Manson ele tinha ideias grandiosas e um grupo grande de amigos e seguidores, que foi conhecido como a família Manson. Essas pessoas eram pertencentes a famílias ricas e poderosas, e que também não tinham bons relacionamentos com seus familiares. E por causa disso, algumas delas passaram a morar nas ruas da Califórnia. Por incrível que pareça, muitos seguidores do Sr. Manson acreditavam que ele era uma reencarnação de Jesus, pois isso seria uma analogia ao fato dele abrir a cabeça dessas pessoas para conhecer novos horizontes. Porém, o próprio Sr. Manson sempre negou esse tipo de declaração. Eu vou colocar um vídeo aqui para que vocês vejam como que é o comportamento do Sr. Manson. Part of whatever it is you're a part of. I'm brand new. Everything I do is always brand new. I'm on the premise of reality. I walk a real road. I'm a real person inside. I'm not a phony. I don't put on no airs. I say what I think. You see what I'm saying? Bom, para quem não sabe, ele nunca conheceu o pai. E o sobrenome Manson ele acabou herdando da sua mãe depois que ele nasceu, pois a sua mãe também passou um período presa. E por incrível que pareça, ela participava de... Oi! Achou! Você não vai ver a Pepa? A Pepa? A Pepa? Cadê a Pepa? A Pepa! E por incrível que pareça, a mãe dele sempre estava sob efeito de drogas.
até mesmo exercendo a prostituição. Sendo assim, ele passou boa parte do seu tempo através da criação de sua avó, até a sua mãe foi presa novamente. E depois disso ele acabou indo morar com seus tios. E o pior de tudo, após essa criação dos seus tios, ele era espancado e até mesmo abusado por eles. Porém, depois que a sua mãe saiu da cadeia, nada mudou e os abusos continuavam. Charles Manson nasceu em 12 de novembro de 1934 em Cincinnati, Ohio. Sua mãe, Kathleen Maddox, tinha apenas 16 anos e era solteira quando ele nasceu. Seu pai era o coronel Scott, que conhecera Kathleen brevemente. Uma das histórias mais assustadoras do Sr. Manson é que a sua própria mãe acabou vendendo seu filho em troca de uma bebida. Então a sua infância foi bem conturbada e ele começou a efetuar pequenos roubos e foi mandado várias vezes para o reformatório e continuou com esses delitos. Bom, continuando a história, por volta dos seus 12 anos de idade, assim que ele saiu do reformatório, decidiu procurar a sua mãe, que acabou rejeitando ele de novo. E devido a isso ele teve inúmeros problemas, pois ele fugia desses reformatórios e passou por inúmeras avaliações psiquiátricas. E devido a esse diagnóstico, muitos psicólogos acreditaram que ele tinha algum tipo de transtorno, devido a alguma falta de uma presença paterna, porém acabar avaliando o seu quociente de inteligência superior à média. Porém, depois que ele acabou ficando livre novamente, ele acabou sodomizando um garoto, que atingiu uma faca através do pescoço deste rapaz. E isso aconteceu quando ele tinha 17 anos. Sendo assim transferido para outras prisões, ele acabou abusando de outros garotos. Porém, em um determinado período, ele acabou se dedicando aos estudos e finalmente acabou sendo alfabetizado. As instituições não conseguiram reabilitar o jovem Charles Manson, que continuou a infringir a lei. Ele cometeu tantos crimes menores que foi enviado para o famoso Boys Town do padre Flanagan. Em 1949, um artigo no jornal de Indianápolis mostrava que Manson era um garoto sem perspectivas, mas que então vivia feliz, pois estava em Boys Town. Infelizmente, Manson não compartilhava do mesmo entusiasmo em relação à renomada instituição e fugiu 4 dias depois. Aos 13 anos, sua ficha criminal já incluía arrombamento, roubo de carro e assalto à mão armada. Manson foi então enviado a um internato, onde alega ter sido severamente maltratado, sendo inclusive estuprado e espancado frequentemente. Ele fugiu 18 vezes. À medida que Manson crescia, o castigo por seus crimes ficava mais severo. Anteriormente, ele era enviado para casas de detenção juvenil, mas agora ia para reformatórios federais em Pittsburgh, na Virgínia, e Chillicothe, em Ohio. Sendo que aos 19 anos conseguiu a sua liberdade condicional. E por incrível que pareça, após a sua liberdade, ele acabou se casando e teve um filho. O filho se chama Charles Manson Jr. Porém, ele realizava pequenos serviços devido ao seu pouco estudo e recebia muito pouco. Então, para complementar a sua renda, ele efetuava alguns roubos de veículos, indo parar novamente na prisão. Bom, devido a isso, a sua esposa acabou o deixando. 3 anos depois, ele acabou se tornando cafetão e ladrão. Mas devido a um golpe financeiro em uma mulher, após drogá-la e estuprá-la, ele acabou sendo preso. E na prisão ele tinha um perfil manipulador, onde falava as filosofias pouco conhecidas, como o budismo e cientologia. Outra obsessão que ele tinha era dos Beatles. E ele uma vez disse que se tivesse oportunidade, acabaria sendo mais famoso do que eles. Já com seus 32 anos, podendo finalmente ser libertado novamente, ele acabou recusando esta oferta, pois ele tinha o intuito de que já tinha metade da sua vida preso e falou que não conseguiria se adaptar na vida aqui fora. O ano era 1966 e o Sr. Charles saiu. E através disso ele acabou tendo contato com hippies e acabou encontrando alguns seguidores. Muitas delas eram perturbadas emocionalmente. E além disso ele acabava usando muitas drogas, como o LSD. Durante esse período o Sr. Manson disse que iria ocorrer uma grande guerra racial, onde os negros venceriam. E realmente, nesta época, ocorria bastante contradições raciais, pois não existia uma mistura entre negros e brancos. Seria basicamente um pequeno apartheid nos Estados Unidos. Bom, devido a isso, o Sr. Manson começou a fazer inúmeros crimes que eram realmente enfurecedores para os negros. Bom, devido a esses inúmeros crimes que ele intitulava para tentar justificar a suposta guerra entre brancos e negros, acabou não dando certo e muitas delas
as pessoas que ele influenciava foram pegos. Bom, sendo assim, como esta guerra não aconteceu, ele acabou percebendo que deveria encontrar formação de um grupo. E este grupo acabou realizando um dos crimes mais horrendos de todos os tempos. Era 9 de agosto de 1969, onde um pequeno grupo conhecido do Sr. Charles Manson, ele acabou invadindo uma casa alugada pelo diretor Roman Polanski em Cielo Drive, que fica em Bel Air, e acabou assassinando a sua esposa Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses. E acabou assassinando mais 4 amigos do casal. Essas vítimas foram baleadas, esfaqueadas e espancadas até a morte. E o sangue delas foi usado para escrever mensagens na parede. Em uma delas foram escritas a palavra pig, que significa porco em inglês. Na noite seguinte, este mesmo grupo acabou invadindo uma casa próxima do casal Rosemary e Leno LaBianca e acabou matando este casal. E as mensagens escritas com sangue nesta parede foram morte aos porcos e a palavra rise, que significa subida. No dia 9 de agosto de 1969, a casa do diretor Roman Polanski e de sua esposa, a atriz Sharon Tate, que estava grávida, se tornou palco de um crime terrível que chocou Los Angeles. Naquela noite, um grupo invadiu a casa e matou Sharon e mais 4 convidados. Antes que as pessoas entendessem o que tinha acontecido, um gerente de supermercado e sua esposa foram assassinados na mesma noite em um estilo semelhante. As vítimas foram esfaqueadas mais de uma centena de vezes e mensagens como porcos e Helter Skelter foram escritas com sangue nas paredes, o que tornou o crime ainda mais assustador. Los Angeles foi tomada pelo medo quando a investigação dos assassinatos apresentou poucos resultados. 2 meses após os assassinatos, os responsáveis pelos crimes finalmente foram encontrados. Os assassinatos foram cometidos pelos seguidores de uma figura estranha e sinistra chamada Charles Manson, que os instruía a cometer atos abomináveis. Desse momento em diante, o nome Charles Manson seria para sempre um sinônimo para o mal, e até hoje ele é objeto de fascinação mórbida para o público. Esses 2 assassinatos ficaram conhecidos como o caso Tate LaBianca. Bom, segundo o promotor desse caso, eles analisaram que os assassinatos foram muito bem planejados pelo próprio Sr. Charles Manson, que seria o mentor. Apesar dele não estar presente em nenhum desses 2 casos, o promotor Sr. Bugliosi, ele acabou criando uma teoria chamada Helter Skelter, onde o objetivo desses assassinatos seria causar uma suposta guerra, que segundo o Sr. Manson seria uma das maiores já travada, e seria denominada Helter Skelter. O foco da acusação se baseava na história de Helter Skelter, um cenário fictício de final dos tempos que Charles Manson criara de sua certeza de uma guerra catastrófica. Helter Skelter foi extraído de uma música dos Beatles. Manson imaginou que os brancos se voltariam contra o negro se achassem que ele cometera os 7 homicídios e que no final haveria uma guerra civil entre negros e brancos nas ruas. O racismo é evidente e inegável em Charles Manson. Basta olhar para a suástica tatuada em sua testa. Ele não temia uma guerra. Ele simplesmente fomentou uma. Bom, por incrível que pareça, este título corresponde a uma das músicas dos Beatles, onde, segundo o promotor, existiam enormes mensagens subliminares que teriam influenciado as ideias do Sr. Manson. Então, basicamente, ele escutou a música dos Beatles e se influenciou para que mentalizasse esses crimes e influenciasse aquele grupo. Bom, segundo ele, a criação dessa suposta guerra entre negros e brancos, e devido a esse assassinato, faria com que muitas pessoas acabassem acusando alguns negros para gerar essa suposta guerra racial. Sendo assim, o Sr. Charles Manson, já com seus 37 anos, ele foi acusado de 6 assassinatos e levado à justiça, juntamente com as pessoas que realizaram aqueles assassinatos, onde esses supostos jovens tinham apenas 19 anos. Bom, mesmo o Sr. Manson dizendo que não havia estado no local desses crimes e conseguindo provar isto, o Sr. promotor Bugliosi ele acabou convencendo o júri que o Sr. Manson houve a participação dele no caso de ser o mentor dos crimes.
E após esse julgamento, o Sr. Manson acabou declarando ódio profundo à humanidade. Sendo assim, a promotoria acabou se referindo ao Sr. Manson como o homem mais maligno e satânico que já caminhou na face da Terra. E os criminosos que realizaram os feitos macabros foram sentenciados à morte no ano de 1971. Porém, com a mudança das leis penais neste período, já no ano de 1972, a prisão deles foi convertida em prisão perpétua. Em 1972, no caso Furman versus Georgia, o Supremo Tribunal americano declarou que a pena de morte era uma sentença cruel, que violava a 8ª emenda. Portanto, todos os corredores da morte foram esvaziados e Manson e a família já não enfrentavam mais a pena de morte. A primeira coisa em que pensei foi que era verdade o que Manson havia me dito no final do julgamento, que só o havíamos devolvido para o lugar de onde tinha saído. Ele não se importava de ser preso, então, em certo sentido, Manson fugiu do castigo. Sendo assim, após ser preso, o Sr. Manson teve o direito da sua pena ser revista durante o período de 5 anos, para que houvesse uma realização de uma revisão da sua pena e liberdade condicional. Porém, o Sr. Manson quase nunca aparecia nessas audiências, e sempre quando estava presente, ele acabava ofendendo os oficiais presentes. E, por incrível que pareça, ele fazia inúmeras piadas com essas pessoas. Sendo assim, ele permaneceu preso na penitenciária estadual de Corcoran, na Califórnia, em uma unidade especial de isolamento penitenciário. Bom, depois de inúmeras revisões, sua pena sempre foram negadas. Já no dia 11 de abril de 2012, o Sr. Manson também não esteve presente. E nesta audiência, os promotores concluíram que ele ainda permanecia perigoso e poderia ser um sério risco à humanidade. E resolveram dar um novo prazo para a revisão da sua pena, que ocorreria no ano de 2017. Bom, nesta prisão de Corcoran, ele acabou tendo uma vida quase que solitária, tendo contato com basicamente cerca de 15 presos durante quase toda a sua vida. Bom, para quem não sabe, no ano de 2014 ele acabou tendo uma permissão da justiça para poder se casar. Porém, ele acabou desistindo do casamento em fevereiro de 2015. Após ele descobrir que a sua noiva, chamada Elaine Burton, de 53 anos, quando ele descobriu que a sua noiva iria expor o seu cadáver em uma redoma de vidro após a sua morte. Então, acabou o casamento. A senhora Elaine, sempre quando teve oportunidade, sempre visitou o Sr. Manson, há vários anos na prisão. E ela ainda mantém na internet alguns blogs que defendem o Sr. Manson. Essa mulher é louca. Bom, agora vamos falar da sua morte. Bom, ele acabou morrendo neste dia 19 de novembro, aos seus 83 anos, no Hospital Bakersfield, na Califórnia. Sendo assim, ele estava internado desde a semana passada, quando foi levado às pressas para o hospital. Bom, conforme as informações do Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia, o Sr. Manson acabou morrendo devido a causas naturais. Para quem não sabe, esse psicopata ele tinha uma suástica tatuada na sua testa, e anteriormente era uma cruz. Bom, devido à sua idade avançada, não houve qualquer tipo de intervenção cirúrgica, devido à sua saúde estar bastante debilitada. Bom, ele acabou se tornando um dos maiores criminosos mais famosos devido ao crime que ele realizou, juntamente com esse grupo, que ele foi o mentor. E mesmo sendo condenado à morte, ele acabou não morrendo através dessa sentença. Bom, o filho do seu primeiro casamento, o senhor chamado Charles Manson Jr., ele acabou cometendo suicídio no ano de 1993. Porém, ele ainda teve outros filhos em outros casamentos. Porém, mesmo devido a esse histórico de psicopatia, ele passou grande parte da sua vida na prisão. Será que ele pagou pelo que ele fez? Ou pelas coisas que ele influenciou as pessoas a fazer? Isso é um grande mistério. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer aqui o máximo de conteúdo possível sobre esta pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgação do nosso canal. E até o próximo vídeo, beleza? Falou, até a próxima.